Olá, eu sou o Rui Miguel Tovar, estou no 00.pt para o Destino Saudade. Destino Saudade, episódio 20, com o grande Rui Miguel Tovar, que hoje vem de verde e branco do Elétrico de Ponte de Sores. Mais uma prenda. Rui, eu não sei onde é que tu arranjas estas coisas, mas isto aqui é... Esta prenda foi engraçada porque chegou por correio para o jornal ali no Tagus Park, nos arredores de Lisboa. Fantástico. Mesmo arredores. e foi uma surpresa, porque eu não sabia. E de repente, notei que o papel não era um livro. E quando abri, fiquei maravilhado, porque é uma camisola bonita, gosto mesmo do traço. Muito bonita, muito nunca bonita. Nunca vi o Elétrico Ponte de Sor ao vivo, mas tive a vontade logo de ir lá ver. E ainda por cima tenho um grande amigo lá de Ponte de Sor, que é o João Lourenço, tem o nome do meu avô e tudo, do meu avô materno, e gostava de ir lá um dia. E é uma terra muito bonita. Come-se muito bem, é uma terra muito bonita. Já lá estive a caminho do Algarve 2 ou 3 vezes. Foi bom, espetacular. Quando se ia para o Algarve, por dentro, vê lá. Por dentro. Sei. Carreirinhos, não é? Carreirinhos. Grandes tempos. Eu gostava de ir lá ver um jogo para sentir a movida, porque são estes gestos que depois também transformam, claro, e que nunca tinha pensado em Ponte de Sor. De repente recebo isto e vou ao mapa ver o que é que fica perto, como é que é, como é que não é. É muito bonita a camisola. Como é que chama o estádio, como é que está a equipa, como é que foi a equipa, como é que vai ser a equipa. E depois começamos a preocupar-nos com a equipa de domingo a domingo. É muito engraçado. E é uma camisola que eu gostei, porque gosto muito das cores, da combinação. E é bonita mesmo. Gosto muito. Sem dúvida. O meu padrinho, para chegar ao Algarve, portanto, fazia Porto, Monte Gordo, pelo Alentejo interior. Sim. E nós também demos aqui uma voltinha um bocadinho pouco óbvia para chegarmos ao Porto Benfica. Exatamente. Falamos sobre o Elétrico para depois chegar aqui ao Porto Benfica. Que é amanhã, não é? 20 de outubro, é um grande jogo. É sempre um grande jogo. Sim. Este ano ainda mais, porque as equipas estão perto uma da outra. O Benfica está melhor do que tem estado nos últimos anos. O Porto parece que arrebitou também um bocadinho. Rui, vamos lá então. Porto Benfica... O que é que te oferece dizer, como dizia o grande Paulo Catarro, não é? Há uns anos, sobre o Porto Benfica? O Porto Benfica, e porque estás aqui comigo, o que eu me lembro é da minha estreia no Dragão, foi contigo, jornalisticamente, fomos os dois acreditados para fazer o Porto Benfica do Kelvin. Um ano depois da nossa aventura por terras polacas e ucranianas. Sim, foi um ano depois. 2013, portanto faz agora 9 anos. Portanto, maio de 2013, lembro-me do antes, lembro-me também do depois. Tu levaste-me à Cufra, não é? Cufra. Passa a publicidade, eles merecem. Exatamente. Para quem não conhece, é uma marisqueira histórica no Porto, na Avenida da Boa Vista, já bastante antiga. Muito interessante. E a atmosfera do jogo também, para as pessoas situarem, ou pelo menos o que a minha memória diz, é a penúltima jornada, as duas equipas invictas, o que é muito interessante, porque é para perceber que é o Porto do Vítor Pereira e o Benfica de Jorge Jesus. O Porto ia como já bicampeão, né? Vilas Boas e o ano anterior do Vítor Pereira. O Jorge Jesus tinha feito, de facto, uma época bastante interessante. Chegava ao Dragão com 2 resultados, portanto, se empatasse, ia para a última jornada como líder e a jogar em casa seria provável campeão. Sim. Começou melhor o Benfica. O golo será de um lançamento lateral, mais uma vez, não é? Sim, creio que do Lima. É Maxi e Lima, não é? Maxi e Lima. E depois o autogolo é do Maxi. O 1-1 é um autogol. É um centro da esquerda e o Maxi creio engana. Que o Varela, exatamente. E o Maxi engana o Arthur. Isto na primeira parte, portanto, intervalo 1-1. E depois a segunda parte foi um bocado... Daquilo que me lembro, foi, eu não diria insonsa, mas não houve nada de especial. Portanto, o Porto não teve remates, mas se calhar se eu ouvir o resumo agora, 9 anos depois, vou perceber que houve uma bola oposta. Não, eu creio que foi isso. A minha ideia é de que não houve assim nada de especial. O Porto um bocadinho mais, mas sem causar grandes problemas ao Arthur Moraes, na baliza do Benfica. Sim. Atenção que o Benfica, na altura, já estava qualificado para a final da Liga Europa e para a final da Taça de Portugal. Portanto, do que vinha para a frente era um inédito treble.
E acabou por perder tudo. Perdeu tudo. Nesse jogo entraram no Porto Lietzen e Kelvin, não sei se houve mais alguma alteração ou não. No Benfica lembro que entrou o Roderick, porque o Roderick esteve ligado ao gol do Kelvin. O gol, por acaso, começa num lançamento lateral do Benfica. Um lançamento lateral do outro lado do campo. Do lado esquerdo. Exatamente. E de repente, é curioso depois, quando se puxa o filme atrás, perceber o que é que errou, o que é que se passou. É uma jogada inofensiva que de repente passa a golo. É um grande golo do Kelvin, é um remate cheio de intenção e de espontaneidade. Um miúdo que até tinha feito tinha feito a diferença num Porto Braga, não foi? Tinha marcado 2 golos. 2 golos. Portanto, também o Porto, sair do banco. Também saiu do banco, o Porto deu a volta, porque o Porto estava a perder 2-1. Ganhou esse jogo, criou 3-2. 3-2, sim, também tenho essa ideia. Umas semanas antes, não sei quantas. Sim, já. Sim. Portanto, era um Porto em esforço, no bom sentido, de perseguir o Benfica, porque lá está, o Benfica lutava para 2 resultados. E pronto, e aquele jogo, eu não me lembro de ver o Jesus de joelhos, porque o estádio levantou-se, portanto não... E tu, quando é um momento desses... ficas a ver tudo o que se passa à volta e não ficas focado num Jorge Jesus, até porque não estás a olhar para ele durante o jogo. Preocupas-te mais com as figuras que estão a jogar realmente. Lembro-me da festa do Kelvin, lembro-me obviamente da festa do estádio. Sei que depois também foi tranquilo a seguir, porque as pessoas saíram de forma ordeira. Eu fui ver a conferência de imprensa, tu não sei se foste comigo. Isso já não me recordo. Não, eu lembro de mas recordo-me estar daquilo sentado. Que já te vou dizer uma coisa a seguir. Não, eu lembro, é só isto, eu lembro-me de estar sentado a ver a conferência de imprensa de Jorge Jesus e o que eu notei, não notei um funeral, pronto, notei que, ok, mau resultado, não podíamos ter feito isto, vamos seguir em frente. É a minha memória, atenção, se eu visse agora, mas eu vi muito mal isto. Eu tenho quase a certeza que não estive na conferência de imprensa, quase a certeza absoluta. Talvez tenha ficado a fazer a crónica e o Vitor Alvarenga, que estava comigo na altura, tenha ido à conversa de imprensa. É possível. Sei que, pronto, claro que o Porto estava em festa e o Benfica estava mal. Mas até aí, a época do Benfica não acabava aí, porque havia um título europeu para discutir. E isso era um momento grandioso que acabou por não resultar, porque, como tu há bocado disseste, Benfica perdeu a Liga Europa para o Chelsea. Também nos descontos, final da taça o Ivanovic, Vitória Sport Clube, Sport Clube, o Rui Vitória de virada também. Eu estava em Bruges nessa tarde, com a Catarina, minha esposa, que não era essa namorada, só entre aspas, naturalmente, e por acaso quando vi o resultado do Benfica a perder com Vitória, disse, isto vai acabar muito mal para o Jorge Jesus. Não sabia que ele tinha sequer sido empurrado pelo Óscar Cardoso, acho que queria que era nessa tarde, não é? Sim, que é aquele empurrão famoso do Cardoso, mas enfim, voltando ao Porto Benfica, há uma imagem muito forte que eu tenho desse jogo, além do gol do Kelvin, naturalmente. Tu estavas com o Rui Catalão. Estava, é verdade. Nosso amigo Rui Catalão, que eu não vejo há muitos anos. Lembro perfeitamente disso. E eu lembro perfeitamente do Rui Catalão virar-se para ti e dizer, eu nunca vi uma coisa assim, referindo-se ao ambiente no Dragão depois do golo do Kelvin. Eu, de facto, até por questões geográficas, vou com alguma regularidade ao Dragão em trabalho e não me recordo de ver um ambiente como nessa noite, sinceramente, depois do golo, principalmente, porque o jogo estava a ser, de facto, ali um bocadinho mastigado, não é? Sim. O Porto a tentar sem grande perigo, o Benfica aparentemente a controlar, e depois aquela... O Jesus tinha fama de quando queria mastigar o jogo, conseguia. Aliás, quando o Benfica é campeão em Guimarães, na última vez do Jesus, não é? É um 0-0 mastigado. Portanto, o Jesus, quando queria travar o jogo e quando tinha jogadores para isso, né? E o Benfica tinha uma grande equipa. Tinha. Portanto, estamos a falar na altura do Aimar, não é? Aimar, Cardoso... O Cardoso, sim. O Maxi, sim. Keita, talvez já. Maxi Pereira, Luizão. Tinha uma grande equipa. E de facto, não conseguiu mastigar o jogo tão bem como queria. E esse final da época foi um dos maiores... decepções consecutivas que algum clube teve. Sim. Porque uma coisa é perder o campeonato, ok? A outra coisa é perder em menos de 15 dias, perder tudo aquilo que planeias. É muito raro acontecer isso a um clube, sobretudo a um clube que está habituado a ganhar. É claro que se fosse um clube tipo Bayer Leverkusen, que uma vez também aconteceu isso, pronto, mas é o Bayern, não é? Agora acontecer ao Benfica é algo raro. Mas sim, foi uma noite desportiva
muito interessante, porque, aliás, quando eu sugeri este programa foi com base na nossa experiência, que a nossa experiência baseava-se em jogos da seleção no europeu só. Não tínhamos visto mais jogo nenhum ao vivo. E a verdade é que, naturalmente, que nós, no exercício das nossas funções, tentamos ser o mais neutros possível, naquilo que diz respeito, de facto, a emoções, mas às vezes somos envolvidos de tal forma por um ambiente que acabamos por ficar, de facto, também, não digo afetados nem limitados, mas impressionados com aquilo que vemos. E esse jogo foi, do ponto de vista de quem estava, na perspectiva de quem estava na bancada, foi impressionante ver aqueles últimos 5 minutos, porque de facto foi um estádio, um vulcão azul e branco, como eu nunca vi lá no Estádio Dragão, creio eu. Pois, eu nem me lembro do que é que se passou a seguir ao golo, não sei se houve muito tempo de jogo, não me lembro. Portanto, se o golo foi aos 90 mais 2 ou 90 mais 3, a seguir terão-se jogado mais 3 minutos, talvez, não mais do que isso. Sim. E depois foi uma semi-invasão de campo, muita festa. Sim, porque os suplentes, porque o banco já é quase um plantel inteiro, portanto a invasão é logo, ocupa metade do campo logo com os jogadores. E nós, pronto, fomos a seguir para a terceira parte para o Cufa. É verdade. com o Rui Catalão. Foi. E com o Rui Frias, nosso colega também, e amigo do Diário Notícias. Do Diário Notícias, depois foi. E depois voltei no dia seguinte para escrever sobre o jogo, para o jornal ali. E foi muito interessante a experiência. Voltei depois mais vezes ao Dragão para ver sobretudo jogos europeus da Liga dos Campeões, mas essa experiência marcou, sim. Tu quando falas em ambientes que nos deixam transformados, foi um ambiente de vulcão, como dizes, é uma experiência que fica marcada, mas a minha maior experiência de todas, de ficar arrepiado e de querer continuar lá no estádio para perpetuar a experiência, foi um Argentina-Nigéria, nada a ver, e duas seleções que não são assim rivais nem nada, não é o Benfica-Porto, mas no Mundial 2018 era um jogo 2-1. Um 2-1, 2 golos marcados por esquerdinhos com o pé direito, Messi e Rojo. O gol do Messi é um espetáculo porque ele para a bola com a coxa esquerda e remata com o pé direito na passada, é 1-0. Depois a Nigéria empata. A Nigéria por várias vezes está a fazer o 2-1, que aliás o empate já prejudicava a Argentina, a derrota então. E de repente quando o Rojo marca o 2-1 aos 88, 89, é a loucura total. Quando o árbitro apita para o fim, é a loucura, e os argentinos ficam no estádio mais de 1 hora. O que não é muito habitual em jogos da FIFA, ainda Mundial, em que aquilo tem muitas regras. Sim. Os adeptos. Havia argentinos no chão, na bancada, havia os argentinos no chão, naquela zona neutra de cafés e comes e bebes, não é? Portanto, nas partes laterais do estádio, e havia argentinos no chão, um chão sujíssimo, da casa de banho, a rebolar-se e a festejar a qualificação para os oitavos de final, quer dizer, não era um mundial. Eu pensar, se eles ganham o título mundial, isso vai abaixo. Estavam, e depois, pronto, o argentino tem muita alma para mim. Gosto muito deles e achei... Lembro de ter ficado acordado até às 5 da manhã só para ver a festa dos argentinos nas ruas de São Petersburgo. É assim o momento mais louco que encontrei no estádio de futebol. Se me perguntares amanhã qual é o momento mais louco, eu vou escolher outro qualquer, porque neste momento é aquilo que me lembro. Mas pronto, fica a sensação. Grande Rui. Rui, vamos em frente, domingo esportivo, até porque é um bocadinho a continuação daquilo que falamos há bocadinho do gol do Kelvin. Domingo desportivo. Sim. Isto é uma figura lendária dos dois clubes, Bela Gutmann. Até agora é o único campeão pelos dois em anos seguidos. Portanto, o Gutmann chegou a meio da época 59-60. Chegou na 8ª jornada, se não me engano. E o Porto consegue ser campeão. Portanto, o Porto é campeão em 59. Portanto, o Gutmann chegou em 58, novembro de 58. O Bela Gutmann já vinha com algum cartel, claro, era um treinador internacional, era húngaro, judeu, mas era um homem que tinha o dom da palavra, que sabia, tinha muito mind games, quando ainda não se tinha inventado nem palavra mind, nem palavra games. Era um homem com queda para ser treinador. Foi campeão no Porto e depois, nesse verão, foi para o Benfica.
foi contratado para o Benfica, foi uma transferência surpresa, portanto o Porto ficou de mãos a abanar, e no Benfica comete a proeza de ser campeão nacional, em 59-60, portanto no ano seguinte, ano esse que lhe permite ir à Taça dos Campeões, conquistada 60-61 e depois 61-62. Portanto o Gutmann, em 4 anos, 1 no Porto e 3 no Benfica, ganha 3 títulos nacionais e 2 títulos europeus. E é uma figura que depois voltou ao Benfica e depois voltou ao Porto, em 74. Já tinha uma idade muito avançada. Portanto, é o treinador que não só foi campeão pelos 2, em anos seguidos, o que é altamente meritório. Seja qual fosse a desculpa, porque a desculpa era que a mulher não gostava dos ares do Porto, porque era uma cidade mais úmida do que Lisboa, mais fria. É claro que o cozinheiro teve uma cota parte elevadíssima na decisão do Gutmann, mas como não há bela sem senão, a verdade é que ele era um treinador com um jeito enorme para fazer render as suas equipas e voltou a treiná-las, o que também é interessante, voltar ao local onde se foi feliz e depois não ser feliz. Portanto, é a certeza de que o raio, quando cai, não é 2 vezes no mesmo sítio, não é? Exatamente. E o Gutmann não teve essa sorte, mas é um nome, obviamente, que está ligado aos dois. E é uma figura mítica, não só dos dois, mas também do futebol europeu. E tem tinha esta qualidade humana que era de tirar de todas as equipas o melhor de si. E ele treinou, não foi só na Europa, também treinou na América do Sul. Portanto, era um treinador versado, era um homem que tinha muito, muito, muito jeito para ser aquilo que foi, treinador. E viu tanta coisa, entre outras, ter lançado o Eusébio. Rui, Kelvin, Porto Benfica e o senhor Belo Gutmann. Parece-me que é um excelente programa e uma excelente forma de dizermos até para a semana. Muito obrigado, estamos sempre aqui convosco. Rui, um grande abraço. Obrigado. E para a semana, para o também. episódio número 21. Um abraço a todos.